Então, pessoal, bom dia, tudo certo? Boa tarde, quem for abrir à noite, né? Também boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje o estudo do balanceamento das equações químicas, né? Pelo método das tentativas. Alguns utilizam outro processo, né, que é a oxirredução, é um cálculo um pouco mais complexo, né? É um cálculo um pouco mais elaborado e mais demorado. E a gente utiliza um macete que a gente vai ver mais à frente. Então, o balanceamento de equações químicas tem como teoria a lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo o que vimos e descobrimos, né? Pois alguns dizem que inventamos, sempre esteve ali, porém em outra forma ou outro estado da matéria. Nada sai do nada, nada aparece do nada, ele sempre tem uma origem, ok? Nas equações químicas nós temos esse processo. Então, como que átomos de um lado têm que estar equilibrados com o átomo do outro lado da reação? Então, nós utilizamos o macete do balanceamento por macho. Nossa, professor, macho, sim. Ah, cada cada uma das substâncias tem a sua origem. No caso aqui, nós temos o metal, o ametal, o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós vamos balancear nesta ordem. Se você quiser conferir ou não dar certo, pode fazer na ordem inversa também, ok? Então, o macete do macho é muito interessante de se fazer. Eu vou começar com um exemplo mais simples, balanceando um composto orgânico, né, à base de carbono, hidrogênio e oxigênio, e depois vamos aumentando a complexidade deste macete, ok? Utiliza o macete, o macho. Vê a substância, qual a origem dessa substância. Temos aqui o exemplo 1. Tá? Nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio em um dos membros e oxigênio do outro. Após a reação, ele se transforma nessa substância. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vou balancear o carbono. Quantos carbonos eu tenho deste lado? Ah, eu tenho 2. Mas desse lado eu tenho só 1. Então, eu tenho que colocar 2. 2 vezes 1, 2. Ó. Fechou o número de carbono. Quantos hidrogênios eu tenho deste lado? Ah, desse lado eu tenho 6. Ah, mas desse lado eu só tinha 2. Então, eu tenho que multiplicar 3 vezes 2, 6. Fechou os hidrogênios. Ok? Quantos oxigênio? Ah, aqui eu tenho um oxigênio, tenho 3. Ah, mas aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, são 7. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o 3 para multiplicar ali. Ó. Cada vez que eu adiciono um coeficiente na frente de uma molécula, eu multiplico todos os átomos dessa molécula. Ok? Ó, 2 multiplicou 2, multiplicou 1, 3 multiplicou 2 e também multiplicou 1. Vou passar para o exemplo 2. Esse aqui já é mais cabeludo. Ó. Então, nós temos um sulfeto de ferro que oxidou, certo? E se transformou em óxido de ferro e sulfato ok? Ó. Então, o que aconteceu? Eu tinha ferro, enxofre, mais oxigênio, que resultou em ferro 2, O4, SO2. O que eu fiz? Ó? Primeiro, metal. Quantas moléculas de ferro eu tenho no produto? Tenho 2, mas lá eu só tenho 1. Tenho que colocar o 2 na frente. Multiplicou o 2 e vai multiplicar o enxofre também. O enxofre é a metal. Olha só. 2 vezes 2, 4. Ó, fechou de novo com
fechou, eu tive que colocar o 4 para multiplicar. Ó, 4 vezes 1, 4. Fechou o enxofre. Esse 4 multiplicou o oxigênio. 4 vezes 2, 8. Com 4, 12. Para mim alcançar a quantidade de oxigênios no outro lado, eu coloquei o 6. 6 vezes 2, 12. Os reagentes se igualaram ao produto. Ok? Os reagentes se igualaram ao produto. Tá certo? Estão vendo bem direitinho? Olha só. Metal a metal, oxigênio. Não tem carbono, não tem hidrogênio, eu vou pela ordem. Ok? No exemplo 3, aqui também nós temos um extremamente complexo, né? Nós temos aí um carbonato de sódio mais ácido clorídrico. É a formação do sal de cozinha. Olha só. Formação do sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio. Eu peguei o carbonato de sódio mais o ácido clorídrico, certo? Nessa reação gerou o cloreto de sódio, água e dióxido de carbono. Então, veja que eu coloquei só um coeficiente, ó, e acertou todo o balanceamento. Ó, 2 sódios. Agora o cloro, 2 cloro. Tá aqui, ó, 2 vezes 1, 2 cloro. Ok? Coloquei também ali, ó, carbono, tem um carbono, na ordem, ó. Certo? O hidrogênio, 2 vezes 1, 2, tá ali os 2 hidrogênio. E o oxigênio por último. Então, metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Todos balanceados. Eu recomendo que façam essa descrição para vocês fazerem o comparativo. Este lado do produto tem que ser igual ao reagente. Tá certo? Aos produtos em reação. Mesma quantidade de átomos que eu tenho lá, massa molecular, nas massas moleculares deste lado, eu tenho que ter deste lado também. Alguns símbolos que ocorrem nessas reações para vocês entenderem os processos. Então, quando vocês verem um delta, quer dizer que essa reação ocorreu com a variação de temperatura. Tá certo? Quando vocês verem uma seta em cima de um elemento ou de uma molécula, é que houve um desprendimento de gás ou de vapor. Tá certo? Ao reagir, ele desprendeu um gás, ok? Ou um vapor. E a seta que divide os reagentes dos produtos é que significa a reação. Tá certo? Espero que tenha sido proveitoso. Lembrem do macete do macho. Balanceia primeiro o metal, depois o ametal, depois o carbono, hidrogênio e oxigênio. Como eu sei se é metal a metal, eu vou aonde? Na tabela periódica. Tá certo? Na tabela periódica, os metais vão estar todo à esquerda e o ametal vai estar naquela escadinha que começa logo após os metais, os elementos de transição. Tá ok? Espero que eu tenha sido esclarecedor. Se inscrevam no canal quem gostar, dê um joinha e um abraço do Gordo.